Meu amigo vascaíno, que jogo agitado ontem entre Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Imagine o que vai acontecer nesse jogo de quinta-feira e na outra semana lá em Curitiba, entre o Gigante da Colina e o Atlético Paranaense. O jogo acabou, mas desdobramentos estão por vir. O Atlético Paranaense promete ir ao STJD. O STJD, que é a autoridade máxima aí do futebol, em termos de punição, para poder buscar os seus direitos. Segundo o Atlético, ele foi prejudicado e os seus atletas ali foram muito expostos. Uma arbitragem muito polêmica ontem. O Simon se manifestou sobre a situação do lance do Hugo Moura, gol bizonhamente anulado. A gente tem que falar muito sobre essa questão aqui da arbitragem. E o seguinte, a gente vai falar também sobre a chegada aí de reforços. Será que ainda vem alguém? O Vasco da Gama ainda tem até o dia 2 para poder fazer contratações. E o seguinte, né? O Vasco sobe ali na classificação do Campeonato Brasileiro e a realidade hoje do Vasco passa a ser por uma competição internacional. Resta saber se será uma Libertadores da América ou se vai ser uma Copa Sul-Americana. Bom, peço a você que não é inscrito no nosso canal, para você poder se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Pessoal, vamos começar falando aqui sobre esse jogo entre Vasco da Gama e Atlético Paranaense e os desdobramentos que isso vai dar extracampo aí. O seguinte, ontem uma partida muito agitada. Falando do jogo, foram dois tempos distintos. O Vasco jogou muito mal no primeiro tempo. No segundo tempo, o Vasco se recuperou. O Vasco foi o senhor do jogo. Se o Vasco jogasse com a mesma intensidade nos dois tempos, a gente até poderia sair com uma vitória muito mais tranquila. Então, falta o Vasco ali performar, jogar melhor ali os 90 minutos como um todo. Eu sei que é difícil de manter o mesmo nível nos 90 minutos, mas né, o Vasco tem que se esforçar um pouquinho, principalmente no primeiro tempo. Uma vitória emblemática. Dentro do Rio de Janeiro, o Vasco, jogando em São Januário, só teve uma derrota, que foi aquela contra o Criciúma, que a gente foi goleado. A outra derrota que a gente teve aqui no Rio foi contra o Flamengo, mas foi no Maracanã. E já são 9 jogos sem perder no estádio de São Januário. O Vasco, de uma vez por todas, fica longe da zona do rebaixamento. Já abre 11 pontos ali. Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, o Vasco da Gama só tem apenas 3% de chance de cair. E a realidade do Vasco, quem diria num ano tão conturbado, virou no mínimo Copa Sul-Americana. O Vasco que está ali com 66% de chance de estar na Copa Sul-Americana, de ir para uma competição internacional esse ano. E o Vasco, calculando pelo G6, que pode virar até um G9, o Vasco já está com 9% de chance de Libertadores. Com essa vitória de ontem, o Vasco foi para a 8ª colocação. O Vasco ultrapassou os dois Atléticos, o do Paraná e o Mineiro, perfeito. E o Vasco joga a próxima partida no Brasileiro
contra a equipe do Vitória lá no Barradão. Jogo que dá para a gente poder vencer. Mas o seguinte, essa partida ela teve desdobramentos ali extracampo. Situação de arbitragem e situação lá daquela confusão. Ontem eu já falei o que eu acho dessa situação do segurança aí do Vasco da Gama. Não vou voltar a falar de novo sobre isso. Mas o seguinte, isso vai dar repercussões extracampo. O Atlético, através do presidente Petralha, já disse que vai ingressar aí no STJD para poder pedir punição para o Vasco, para poder pedir punição para o segurança. O Pedrinho, o Marcelo Santana ontem pediram desculpas aí ao Petralha. E o seguinte, né? A Globo fazendo todo aquele sensacionalismo mesmo para o Vasco poder ser punido. Então, tem coisas que dá para ser evitado. Esse jogo aí lá em Curitiba se tornou um jogo de alto risco, É um jogo que a gente vai ter que reforçar a segurança dos nossos atletas lá, porque eles vão querer dar o revide. A gente sabe ali que a torcida do Atlético e do Vasco não se bate. E esse jogo aí de volta, principalmente da Copa do Brasil, ganhou aí uma pimentinha. Perfeito? Então o Vasco pode ser punido, né? Com certeza, pelo que a Globo está fazendo aí, o funcionário do Vasco vai ser punido aí. Bom, o seguinte, ainda sobre a situação do jogo, o Simon ontem veio a público e falou sobre essa situação do impedimento aí do Vegete, né? Não estava impedimento, o Vegete em momento nenhum avança na bola, tá? O Vegete em momento nenhum ele desloca ou toca ali no jogador Thiago Heleno do Atlético Paranaense. E o Simon foi muito claro, ele disse, olha, se houve alguma coisa ali, foi uma falta de técnica ali do Thiago Heleno, que cabeceou a bola e o Hugo Moura acabou fazendo o gol. Lance normal. A posição não foi motivo para parar e anular o gol do Vasco da Gama. Então a gente lamenta que o Vasco ontem foi muito prejudicado. Esse lance era para ser mais repercutivo, porque a gente tem um jogo aí da Copa do Brasil, 2 jogos, melhor dizendo, e isso poderia atrapalhar o Vasco se fosse um jogo da Copa do Brasil. Uma coisa é você ir lá para Curitiba ganhando de 2-1, outra coisa é você fazer um resultado aqui de 3-1. Então a gente tem que tomar cuidado com essa situação aí do VAR, com essa situação aí da arbitragem, porque ontem o Vasco foi mais uma vez subtraído aí, tá? E já que o Atlético tá indo ao STJD, eu acho que o Vasco também tinha que ir ao STJD e a comissão de arbitragem aí, mais uma vez, porque o Vasco está sendo aí muito prejudicado. O próprio Simon falou sobre essa situação. Bom, e a situação é a seguinte, a gente vai falar aqui agora da situação de reforço e de saída de jogadores. Eu acho que o Vasco fechou o ciclo, tá? Ainda mais agora que o Vasco não vai cair, isso dá uma tranquilidade maior para o Paiva trabalhar. E a gente critica muito aqui o Paiva e muito o Pedrinho, mas eu acho que os dois aí, errando e acertando, são responsáveis por essa subida de produção aí do Vasco da Gama. Porque o Vasco, de um time ali que era um bando, ali com a 777 Partners, o Pedrinho tira a 777 ali do Vasco, né? Fez o acordo depois? Fez, mas tirou os caras de lá. Isso aí deu uma tranquilidade. Melhorou o ambiente no Vasco, sem dúvida nenhuma. E
o Paiva ali conseguiu encontrar um time. E dizer, não fosse o Álvaro Pacheco, gente, e o começo ruim ali do Ramon, na mão do Paiva, ele substituindo mal, substituindo bem, a gente criticando, quando tem que criticar e coisa e tal, o Vasco estaria ali na zona da Libertadores. Porque sob o comando técnico do Paiva, o Vasco conseguiu fazer coisas aí que a gente não esperava, tá? É essa situação. Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vamos aguardar a repercussão disso tudo aí, extracampo aí, tá? Porque o Vasco deve ser punido aí com multa e esse funcionário aí também deve tomar uma posição aí no STJD. Tamo junto, gente. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!